Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo da semana. E que semana! O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados por participação na tal tentativa de golpe de Estado. A maioria dos ministros da primeira turma do STF concluiu pela punição da forma proposta pela Procuradoria-Geral da República. Apenas Luiz Fux fez um voto técnico com embasamento jurídico e absolveu Bolsonaro de todas as acusações. Nem Bolsonaro, nem os outros condenados serão presos imediatamente. A pena só começa a valer quando não houver mais recursos disponíveis. Isso inclui a publicação do resultado do julgamento, a apresentação de recursos das defesas e análise da primeira turma se os questionamentos são válidos ou não. As defesas dos réus devem se debruçar nos detalhes dos votos dos ministros para formular recursos contra a decisão deles. Os embargos de declaração são recursos usados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão. Para os embargos de declaração, o prazo de apresentação é de 5 dias. A prisão para cumprimento de pena só ocorre com o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais como recorrer. Depois, o último recurso legal passa a ser realmente a aprovação no Congresso do projeto de lei da anistia, que, dessa vez, beneficiaria inocentes e não criminosos. Os ministros estão dizendo o tempo todo que a anistia seria inconstitucional, o que não é verdade. Basta olhar os incisos 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como terrível a condenação de Bolsonaro e disse que está muito insatisfeito. O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou. O secretário de Estado, Marco Rubio, prometeu que os Estados Unidos darão uma resposta. Nas redes sociais, ele publicou o seguinte: as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. O Itamaraty classificou a publicação de Rubio como uma ameaça e disse que continuará defendendo o Brasil de agressões e tentativas de interferência. Nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou o seguinte: ameaças como a feita pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, e o empresário Maurício Camizotti, suspeitos de envolvimento nas fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social. Uma investigação da PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Antunes é o lobista apontado pela PF como facilitador do caso. Ele foi levado para a Superintendência do Distrito Federal. Os agentes também fizeram buscas na casa dele. Camizotti, que foi preso em São Paulo, é apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência. Os agentes cumpriram, no total, 2 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo ministro do STF, André Mendonça. O assassino do ativista conservador Charlie Kirk, morto na última quarta-feira, quando fazia uma palestra numa universidade do estado de Utah, nos Estados Unidos, se entregou à polícia. Tyler Robinson tem 22 anos e foi convencido por parentes e amigos a se entregar. O pai dele é vice-xerife há 27 anos. As motivações para o crime ainda não foram informadas. Amigos dele disseram que Tyler se radicalizou nos últimos anos e que achava que Charlie Kirk espalhava o ódio.
a polícia local chegou a prender 2 suspeitos que prestaram depoimentos, mas foram soltos por não terem relação com o crime. A investigação está sendo conduzida em conjunto entre a polícia de Utah e o FBI. Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Trump disse que o pai do preso e um pastor ajudaram na captura e que vai pedir a pena de morte para o autor do crime. O estudante de biologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Adalto Geiger Júnior, foi preso na quinta-feira depois de, em publicações nas redes sociais, ameaçar matar o deputado federal Nicolas Ferreira. Na véspera de uma visita do parlamentar ao estado, Adalto publicou o seguinte: "Nicolas, eu vou te matar a tiros." A Polícia Federal realizou a prisão em Boa Esperança, no norte do Espírito Santo, e levou o estudante à delegacia. Adalto ficou em silêncio durante o depoimento e chorou muito. O advogado dele alegou surto momentâneo e que não havia a intenção real de cometer o assassinato. Adalto se retratou publicamente, pediu desculpas, mas o deputado afirmou que vai seguir com as medidas legais. Na segunda-feira, numa operação conjunta do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Militar, 7 pessoas ligadas ao PCC foram presas. Todas são acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na favela do Moinho, na região central da capital paulista. Entre os detidos está Alessandra Moja, que é presidente da Associação de Moradores do Moinho. A filha dela também foi presa. Alessandra é irmã de Léo do Moinho, principal traficante da favela, preso em agosto do ano passado. Em junho, ela esteve ao lado de Lula, Janja e ministros de Estado num palanque montado no Moinho. Pior, a visita do petista foi viabilizada depois de reuniões entre o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, com Alessandra Moja. A sede da Associação da Comunidade do Moinho já tinha sido usada para guardar drogas do PCC. E agora, Alessandra Moja está de volta à cadeia. Ela já cumpriu pena por homicídio de um ex-namorado de sua irmã. Na terça-feira, Israel fez um ataque contra a central do grupo terrorista Hamas em Doha, no Catar. Os militares atingiram cirurgicamente o edifício onde estavam chefes do Hamas. Foi a primeira vez na história que Israel atacou alvos no país do Golfo. 5 integrantes do grupo terrorista palestino foram mortos, entre eles o chefe religioso máximo do Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou o ataque. Na quarta-feira, drones militares da Rússia invadiram o espaço aéreo da Polônia. Caças poloneses e de outros países da OTAN participaram da destruição dos dispositivos. Varsóvia chamou o caso de provocação em grande escala e Moscou disse que o alvo eram instalações ucranianas. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que o risco de conflito em grande escala está mais próximo do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro do Nepal, K.P. Sharma Oli, do Partido Comunista, renunciou ao cargo na terça-feira. A decisão foi tomada depois que confrontos em protestos no país provocaram 19 mortes. A motivação das manifestações foi a proibição das redes sociais pelo governo. Os manifestantes continuaram nas ruas mesmo depois da liberação das redes e da renúncia do premier. A pauta dos protestos tem girado em torno da luta contra a corrupção. Os manifestantes incendiaram as sedes do Partido Comunista do Nepal e do Partido do Congresso Nepalês, além das residências de 2 ex-primeiros-ministros. A casa de Sharma Oli também foi atacada, assim como a do ex-ministro do Interior, Ramesh Lekak, que renunciou na segunda-feira depois de assumir a responsabilidade pelas 19 mortes. Os manifestantes também incendiaram o prédio da Suprema Corte, um tribunal anticorrupção e causaram danos ao edifício do Parlamento e à sede do maior grupo de comunicação do país.
Um governo interino foi formado e a situação ainda é muito tensa. O número de mortos nos protestos já passou de 50. Era isso. Respirem fundo e tenham um bom fim de semana.